Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus, você pode se assentar. Queria compartilhar com vocês rapidamente uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que cura, como acabamos de cantar, e como o Espírito Santo já está ministrando em nosso meio. Você crê que desde o momento que você já chegou aqui, o Espírito Santo está ministrando? A nossa oração é para que Ele continue, porque nós dependemos dEle para todas as coisas. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 18, verso 33 até o 38. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Evangelho de João, capítulo 18, verso 33 até o 38. Preste bem atenção. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falarão a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Disse Pilatos. Amém? Eu queria que nós meditássemos juntos sobre o que é a verdade. Essa pergunta que estava no coração de Pilatos. Você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado: o que é a verdade? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado. Eu não estou aqui querendo passar um tempo filosofando com vocês, porque talvez essa seja uma das maiores perguntas que a humanidade tenta responder constantemente. Não é essa a ideia. Nós vamos aqui, à luz da palavra do Senhor, procurar entender o que é a verdade, ou melhor, mais para frente fica a surpresa, que não é o que, mas, enfim. Eu sempre gosto de, quando é um termo assim que eu quero entender, eu procuro o dicionário, eu procuro o antônimo daquela palavra para poder entender melhor a palavra. E a palavra verdade no dicionário significa propriedade de estar conforme à realidade. Tem outras definições, mas eu preferi tirar essa daqui porque eu penso que vai encaixar bem com o que o Senhor ministrou no meu coração e quer também transmitir ao seu coração. Propriedade de estar conforme à realidade. Diga comigo: realidade. Realidade. Verdade e realidade estão interligadas. Verdade e realidade, nós podemos ver aqui que elas são até em alguns momentos sinônimos, né? Aqui quando a gente quer confirmar alguma coisa, alguém está falando alguma coisa, ou vem contar: nossa, você viu que chuva hoje? Alguém vai falar assim: verdade, não é normal para a gente falar isso? Ou então: comi um churrasco na casa do Paulinho, que você não tem noção como aquele cara faz um churrasco bom. Aí, verdade, a gente não sempre pergunta isso para falar a verdade? Lá nos Estados Unidos, eles usam outro termo quando eles querem confirmar as coisas. Quem sabe? Como é que eles falam? Eles falam: really? Really significa real, é real isso, é realidade?
vocês verem como que tem tudo a ver a questão de verdade, confirmando que é verdade, e realidade. E é exatamente aqui que eu queria que a gente meditasse, que verdade é uma realidade. É uma realidade. O que é verdade? A verdade é a realidade, na verdade. Quantos já assistiram um filme chamado Matrix? Eu assisti, não entendi muito bem, tentei assistir de novo, assisti várias vezes. Confesso que foi muito difícil entrar na minha cabeça, mas o que eu queria falar? Por que eu queria falar assim? Porque ali nós percebemos que existe uma realidade diferente do mundo onde ele estava vivendo, e depois ele percebe, né, que vem o Morfeu lá, né, e fala para ele, na verdade o que você está vivendo não é a realidade. Tudo que você vê aqui, explica tudo para ele. Quantos lembram disso? Aí fala para ele, você vai tomar uma pílulazinha aqui, tem uma azul, tem uma vermelha, e quando você tomar essa aqui, seus olhos vão se abrir, você vai perceber a realidade das coisas. Interessante que até nesse sentido tem a escolha ali, né? Mas não é isso que eu queria me ater. Mas ali a gente percebe que existe um mundo onde eles viviam ali e outro que era uma verdade, uma realidade diferente. Lembram-se disso? E é exatamente aqui que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, e quero que vocês também, junto comigo, a gente vai tentando entender e buscando essa verdade para a nossa vida. Pilatos, ele começa fazendo uma primeira pergunta ali, vocês perceberam? Ele fala assim, você é o rei dos judeus? O que ele estava querendo saber com isso? Ele estava, em outras palavras, é verdade o que estão dizendo? É verdade o que estão dizendo? Você é o rei dos judeus? Interessante, né? Jesus começa a responder. Pilatos fala, você é o rei mesmo? Jesus fala, o meu reino não é daqui. Jesus começa a apresentar uma questão de uma outra realidade para Pilatos. É claro que ele não entende. A gente percebe aqui né? Ele não discerne isso, porque ele estava ali completamente não buscando realmente a verdade. Ele só queria confirmar algumas coisas. Mas Jesus começa então a apresentar uma outra realidade. O meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Jesus pergunta, você é o rei? Não, meu reino não é daqui. E depois Pilatos, vocês perceberam que eu nunca tinha parado para pensar, mas ele não pergunta depois. Pelo menos em algumas versões, a maioria das versões, ele não pergunta de novo, você é rei. Ele fala, então você é rei, ponto de exclamação. É lógico que ele está falando com ironia, né? Obviamente, então você é rei. Né? Que está ali no verso 37. E Jesus responde. O que Jesus responde? Olha só, é interessante que é um na carne ali, totalmente humanamente falando, totalmente pensando na realidade presente, terrena, e o outro totalmente espiritual, né? Então você é rei, né? Aí Jesus, o que Jesus responde no verso 37? A primeira palavra, o que Jesus responde? De fato. De fato, eu sou o rei, né? No verso, então, vem a grande pergunta depois de Pilatos, depois de todo aquele, a gente vem ver o decorrer ali de tudo que ele fala. Jesus fala, tu dizes que eu sou, de fato, por essa ação nasci, e para isso vim ao mundo, no verso 37, para testemunhar do que, amados? De fato, para isso eu nasci e vim ao mundo, para o quê? O que está escrito aí no verso 37? Para testemunhar da verdade. Jesus responde, a razão de eu estar aqui é testemunhar da verdade, é apresentar uma nova realidade. De fato, meu reino não é daqui, eu vim para apresentar a vocês uma nova realidade, eu vim para apresentar a verdade. A pergunta de Pilatos é, o que é a verdade? Mas aí que está. A pergunta não vai encontrar resposta no o que é a verdade. Apesar que muita gente ainda busca a verdade em coisas, né? No que? Mas na verdade, a verdade, ela encontra uma resposta a essa pergunta em
quem é a verdade. Em João, capítulo 14, no verso 6, pode abrir sua Bíblia comigo? E eu queria pedir para algum dos irmãos me ajudar a ler essa palavra João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, leia bem alto. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio para testemunhar da verdade, e agora em João aqui, numa outra passagem, ele diz que ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Vocês perceberam que ele diz, eu sou a verdade? Ele não disse, eu sou uma das verdades. Ele usou, eu sou a verdade. Eu sou a realidade de vida. Queria que nós lêssemos também João, continua aí no livro de João, no verso 8. No capítulo 8, desculpa, no verso 31 e 32. Alguém poderia ler? Também bem forte. João, capítulo 8, verso 31 e o 32. Interessante Jesus dizendo, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem firmes na palavra que eu tenho dado, no testemunho que eu tenho dado da verdade, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade vai os libertar. Mas pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, libertar do quê? Pergunta aí. A verdade te libertará. Te libertará, você já parou para pensar, mas me libertar do quê? O que vem na sua mente quando você pensa que a verdade te libertará? Realmente, na vida, no dia a dia, vai te libertar do quê? Jesus disse, e se Ele disse é a verdade, amém? E Ele disse que se nós conhecermos a Ele, que é a verdade nos libertará. Nos libertará do quê, amados? Nos libertará desse falso conceito que a gente tem de vida e de realidade. De uma vida independente de Deus, de uma vida que olha só para o aqui e o agora, uma vida terrena, que fica presa nessas coisas. É disso que Jesus está dizendo, sobre isso que Jesus está falando, que essa libertação que Ele vai trazer, é justamente aquela ideia desculpem o exemplo, tá, amados? Veja bem, do Matrix lá. De você entrar numa realidade verdadeira das coisas como elas são, de uma verdade, de uma realidade nova, uma realidade espiritual. Você sabia que existe uma realidade espiritual? Vocês creem nisso? Vocês entendem isso? Vocês sabiam que nada do que é físico é sem que haja uma realidade espiritual por trás? Tudo começou com uma realidade espiritual. E tudo hoje no mundo físico também se estabelece depois de uma realidade espiritual por trás daquilo. Em tudo que nós vivemos, amados, em tudo, é que a gente não consegue ver. Quando eu era mais novo, na minha juventude, há um bom tempo atrás, eu li um livro muito interessante. Eu não lembro do nome do autor, talvez o Paulinho possa depois indicar, mas o nome do livro é Este Mundo Tenebroso. Quem já leu? Quem já ouviu falar? É um livro cristão, tá? Calma, é um livro cristão, pode ler, é bênção. É Este Mundo Tenebroso. E ele traz ele traz uma visão, uma ideia de que o mundo espiritual é presente. Na verdade, é um tipo de uma história, é uma ficção, né? É uma ficção cristã. Muito interessante. Principalmente jovens e adolescentes, leiam esse livro, vocês vão gostar. É legal que faz você perceber que existe uma realidade espiritual por trás de tudo que acontece. E é muito bom porque faz a gente viver de uma forma diferente, percebendo que existe uma outra realidade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus
quer que nós percebamos, quer que nós entendamos que existe uma outra realidade, que existe a verdade, né? Então, nos libertar do quê? Nos libertar de viver independente de Deus, de viver acreditando apenas no terreno. E quando a gente apenas vive só pensando nas coisas materiais, na terra, na vida aqui e tal, na verdade é uma realidade, ok? É uma realidade, mas ela é uma realidade insuficiente. Quando a gente pensa só nesse tempo, tem muita gente que vive despreocupada, que não está nem aí, se morrer, e aí? Né? Vamos ver o que acontece, mas não está preocupado com essa realidade espiritual que o Senhor Jesus está falando. Lembrando, amados, que meia-verdade não é verdade. Meia-verdade não é verdade. É preciso que se conheça a verdade completa. A realidade completa. E se tem alguém expert em querer colocar meias verdades na cabeça do ser humano, é Satanás. Ele sempre fez isso. A palavra do Senhor diz que ele é mentiroso desde o início. Mentiroso, o contrário da verdade. Quando ele tenta Adão e Eva lá no jardim, ele conta uma meia verdade para eles. Não é verdade? Ele não propõe uma meia verdade ali para eles. E eles aceitam a meia verdade de Satanás. E muitas vezes viver essa vida totalmente, às vezes até na igreja, às vezes até, mas pensando só no terreno, só no momento aqui, agora, é viver uma meia verdade, não é viver uma verdade completa, não é entrar com tudo de cabeça na verdade completa, que é Jesus. Amém? A pergunta então que fica para todos nós aqui, amados, nós vamos crer nessa verdade? Jesus já se apresentou para você como o caminho, a verdade e a vida. Assim como ele se apresenta ali para Pilatos, ele diz: eu vim para isso, eu estou aqui, né? Eu vim testemunhar da verdade, o meu reino não é daqui, a realidade que eu vim trazer é essa. Nós sabemos qual foi a posição de Pilatos diante dessa proposta, diante né? Carnalmente vendo ali a própria realidade de Deus, a verdade de Deus diante dele, qual foi a atitude de Pilatos. Então a pergunta que fica para mim e fica para você é: nós vamos crer nessa verdade? Nós vamos realmente entrar com tudo realmente nessa verdade? Nessa nova realidade? Nós vamos viver essa realidade no nosso dia a dia? Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa? Nós realmente queremos abraçar essa verdade, essa nova realidade, ou não? Aí que está, isso sempre está diante de nós como uma escolha, assim como estava diante do Neil lá, né? Você tem uma escolha, ou permanecer na sua vida normal, confortável, ou, né? Ou conhecer uma nova realidade e realmente vivê-la. É para isso que Jesus veio. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Ele veio para nos fazer conhecer a verdade. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele também é chamado de o Espírito da verdade. Em outra passagem, a palavra do Senhor também diz que uma das funções do Espírito Santo é guiar a verdade. Ele é o Espírito da verdade que guia a verdade. Então, crer no Senhor Jesus Cristo é se entregar totalmente à ação do Espírito Santo para viver realmente a verdade, para compreender a realidade das coisas. É muito perigoso nós vivemos a vida como a gente vive, às vezes, nessa correria louca, e esquecer que existe uma realidade espiritual constante, presente. Eu acho que é por isso que aqui na Sião existe muito a insistência em questão de orar, de ler a palavra, de jejuar. E está certo, porque para entrar nessa realidade espiritual nós precisamos dessas práticas constantes na nossa vida.
Senão, nós vamos vivendo a vida, às vezes apenas vindo no culto no fim de semana, ou 2, 3 vezes, mas ali aquela coisa superficial, sem entrar realmente na verdade. Mas quando a gente quer, quando a gente crê de verdade, a gente começa a ser liberto. Crer no Senhor Jesus é entrar numa nova realidade, ser liberto de um conceito errado que muitas vezes está na nossa mente. João 4:24 diz que Deus, o Pai, procura adoradores. E quando fala que Ele procura adoradores, não está querendo dizer que procura cantores, músicos. Ele está procurando gente que viva crendo em Jesus, que é a verdade, uma nova realidade de vida. Porque a adoração não é uma função só, a adoração é um estilo de vida. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, ministra a vida da pessoa que está ao seu lado, dizendo, adoração é um estilo de vida. E João 4:24 diz que o Senhor Deus, o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem como, amados? Em espírito, numa nova realidade espiritual e em verdade. Ele quer que nós entremos na realidade, na verdade que é Jesus. Para isso Ele veio, para nos apresentar este reino dele que não é daqui, com novos valores, novos conceitos, com uma nova vida. Deus procura adoradores. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que traga sobre nós essa revelação. E se você precisa se posicionar diante do Senhor, feche os seus olhos. Se você precisa nessa noite se posicionar, não faça como Pilatos. Não lave suas mãos. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo a você como você vai reagir diante dessa palavra. Jesus é a verdade que você precisa para a sua vida. Ele é o caminho para você trilhar. Ele é a vida para você viver. E Jesus está presente aqui hoje te dizendo, te propondo essa palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se, tome sua cruz, siga-me e venha para viver uma nova realidade. O Senhor Jesus está te chamando nessa noite. Venha viver uma nova realidade. A realidade da palavra. A palavra do Senhor diz que em um certo momento Jesus orando por nós, Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Buscando o Senhor, nós vamos encontrar na palavra do Senhor a verdade para as nossas vidas que nós tanto precisamos. Ore ao Senhor, comece a dizer para Ele, Senhor, abre os meus olhos para a verdade. Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a tua verdade. Que através do teu Espírito Santo a gente possa ser guiado à verdade que é Jesus Cristo, aquele que veio para testemunhar da verdade. Que no teu poder a gente consiga compreender a realidade espiritual que vivemos, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos enganos, das mentiras, dos conceitos errados na mente, Senhor. Nos liberta das fortalezas mentais que ainda nos prendem, Senhor, a esse mundo, que não nos deixam compreender a realidade espiritual que o Senhor vive, onde o Senhor está. Nos ajuda, Senhor, a perceber que existem também inimigos das nossas almas, que tentam constantemente nos prender, que tentam nos enganar. A tua palavra diz, Senhor, que o espírito deste mundo, o príncipe desse mundo cega entendimento. Pai, que nessa noite o Senhor possa trazer cura dessa cegueira que possa estar sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que está caminhando na direção certa, acha que está vivendo a realidade certa, mas não está vivendo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a perceber. Ah, Deus, liberta-nos, Pai, pela palavra da verdade. Liberta-nos, Senhor, pois a tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade trará libertação.
Que haja libertação nessa noite neste lugar. Que haja libertação, Senhor, de cativos nessa noite neste lugar. Pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Que liberta, que transforma o homem. Que coloca ele numa nova realidade. Que tira do império das trevas. Que transporta para o reino do Filho amado, Jesus, a verdade. Aleluia, Senhor, nós queremos, Pai, nós cremos que o Senhor está fazendo essa obra entre nós e nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Repreende, Senhor, do nosso meio esse espírito maligno que traz mentira constante, Pai, que nos engana com suas sutilezas. Nos ajuda, Senhor, a perceber a realidade do reino. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos a verdade que está em Ti, que está na Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus e para a sua glória, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos orar pelos pedidos. Eu queria perguntar se todo mundo se alguém ainda quiser escrever também, tem alguém que possa entregar o papelzinho para você escrever, seus pedidos de oração. Traga aqui seus pedidos e nós vamos orar juntos. E liberar sobre a vida desses irmãos, dessas pessoas, a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. O Senhor nos tem dado as chaves do reino dos céus. E tudo que nós ligamos na terra, concordamos na terra, é concordado no céu. Você crê nisso? Esse é um poder que só existe quando nós estamos juntos. Tudo que ligamos é plural, amados. Então eu queria pedir para você estender sua mão, se lembrando que existem tantas coisas aqui, né? Tantos anseios, tantos desejos diante do Senhor, tanta lágrima derramada, né? Corações estão depositando seus corações aqui. Então, profeticamente nós vamos orar, amém? Sabendo que não existe uma fórmula, não é nada mágico, não é nada místico, não, mas é a fé da igreja, liberando no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual e nós precisamos entender isso. E quando nós nos levantamos como igreja, nós entendemos que nós temos um grande poder nas nossas mãos. Foi o Senhor Jesus quem nos deu autoridade, amém? O Senhor Jesus te deu autoridade. Então, não espere eu fazer essa oração. Comece a orar também. Já começa, porque você é sacerdote. Sobre a sua vida habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Comece a orar então por esses pedidos. Nós vamos entregar diante do Senhor. Aleluia. Deus, aqui está a sua igreja, diante do Senhor, liberando a fé, Pai, na Tua presença. A Tua palavra diz que se nós tivermos fé, nós poderemos mover montanhas, Pai. A Tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. A Tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor ouviria, Senhor. A Tua palavra diz que se permanecermos no Senhor e as Tuas palavras permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quisermos e seria feito. Porque o Teu Espírito está em nós, Senhor, nós queremos pedir por essas vidas que estão depositando diante do Senhor tantos anseios, Pai. Ó Deus, aqui está contido pedido, Senhor, até de milagre, Senhor. Pessoas que já não têm esperança muitas vezes, Senhor. Pessoas que já precisam, Senhor, realmente de um milagre. E nós cantamos que o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos que o Senhor é Deus de milagre. Senhor, para a glória do Teu nome, opera milagres, Pai. Ouve agora, Senhor, esses clamores que estão contidos aqui. Ouve agora essas orações, essas preces que estão diante do Senhor. Nós como igreja, Senhor, declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre essas vidas. Queremos ver os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. Clamamos por isso em nosso meio. Faz isso, Senhor, faz isso em nosso meio para a glória do Teu nome. Nós queremos testemunhar, Senhor, de coisas que o Senhor há de fazer, ainda essa semana, Senhor. Liberta, Pai, abençoa, Pai, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Abre portas, Senhor, só o Senhor pode abrir portas, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder em nosso meio.
Vem, Senhor, manifesta o teu poder em nosso meio, porque a tua palavra diz que o Senhor se manifestaria entre nós. Que assim seja, Senhor, que os sinais sigam aqueles que creem, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês ao voltarem para os seus lares, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.